Olá, queridos, Pastor Fausto aqui mais uma vez, e esse vídeo contém um grande mistério, uma chave que mudou a minha vida, eu espero que mude a sua vida também. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, nos mostra que existem 24 anciãos, nos céus onde nosso Deus está hoje. Esses 24 anciãos, eles possuem uma salva. Dentro dessa salva, dessa bandeja, desse recipiente, está as orações dos santos, as minhas orações e as suas orações em forma de incenso. E eu quero te mostrar hoje como funciona o mecanismo da oração no mundo espiritual. Tema interessante, né? Título do vídeo: porque Deus nunca ouviu a sua oração. Porque esse incenso, ele é queimado diante de Deus. Deus inspira a sua oração, expira a sua resposta. Porque existem 24 anciãos, cada um desses anciãos é responsável por receber as orações em um turno de 1 hora. Deus é um Deus de turnos, Deus é um Deus que estabelece o serviço dele, por turnos. A gente vê isso nos sacerdócios que ele estabelece na terra. E agora, quem é que leva a nossa oração até esse ancião, responsável por essa hora? Tem muito embasamento bíblico para isso, e eu quero levar você lá no livro de Daniel, capítulo 10. Nós vemos que Daniel busca uma resposta da parte do Senhor, como talvez você esteja precisando de uma resposta nesse momento, eu estou. E Daniel, ele propõe algo. Durante 21 dias ele ora pela mesma situação. Daniel, ele não orou 21 dias, porque 21 dias, são dias proféticos, porque há 21 dias de oração poderia realizar algo no mundo espiritual. Daniel simplesmente ora até que a resposta viesse. E é assim que todo homem, toda mulher de Deus deve orar. A gente ora até que a resposta chegue até nós. Mas olha que interessante, em Daniel capítulo 10, no 21º dia, o anjo, ele traz a resposta de Daniel. E o anjo, ele traz uma explicação, o anjo, ele se justifica. O que o anjo diz? Daniel, desde o primeiro dia que você orou, a sua resposta já foi liberada. Eu demorei 21 dias para chegar aqui com a sua resposta, porque o príncipe da Pérsia, um principado nas regiões celestiais, ele me resistiu. Precisei de ajuda, você persistiu em oração. Deus enviou Miguel, e Miguel conseguiu abrir caminho para que eu viesse e trouxesse a sua oração. Mas olha que interessante, desde o primeiro dia, nenhuma das nossas orações demora mais do que um dia para ser respondida. Eu vou além, nenhuma das nossas orações demora mais do que 1 hora para ser respondida. Nenhuma das nossas orações demora mais do que 1 hora para ser respondida. Quando Jesus inicia o ministério dele, ele vai nos esclarecer também sobre essa dinâmica no mundo espiritual. João, capítulo 1, no verso 51, quando Jesus inicia o ministério dele, ele já avisa: olha, a partir de agora vocês verão anjos de Deus subindo e descendo de sobre a minha vida. O que ele estava dizendo? Vocês verão anjos subindo com a minha oração, descendo com a minha resposta. Subindo com a minha oração, descendo com a minha resposta. É a mesma visão que Jacó tem naquela escada celestial, onde ele vê anjos subindo e anjos descendo. Como funciona a nossa vida de oração? Você ora, o anjo da oração, ele recebe a sua oração e ele leva até o ancião que está responsável por aquele turno. Aquele ancião recebe aquela oração em forma de incenso. No final daquele turno, ele queima aquela oração diante de Deus. Deus inspira a sua oração, expira a sua resposta. Vemos essa mesma dinâmica acontecendo lá no jardim do Getsemane. No final do ministério de Cristo nessa terra, um pouco antes da crucificação, ele está orando. E quando ele insiste para os apóstolos orarem, ele pede para os apóstolos orarem por quanto tempo? 1 hora.
1 hora. Jesus entendia que durante 1 hora de oração ali, ele teria resposta para aquilo que ele estava buscando diante de Deus. Ele busca orar dentro daquele turno. E no final do livro de Lucas, adivinha quem traz a resposta de Jesus? Um anjo. A Bíblia vai nos ensinar, até anotei aqui, Lucas capítulo 22, versículo 43, que um anjo traz a resposta da oração de Jesus e o consola. Porque a oração de Jesus era qual? Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E quando o anjo vem, qual é a resposta? Não, você vai precisar ser crucificado. Esse cálice é seu. O anjo consola e incentiva Jesus a consumar, a salvação da humanidade através daquela cruz. A dinâmica da nossa vida de oração é essa. Por isso todos nós andamos com no mínimo 2 anjos 24 horas por dia. O anjo da guarda, que te protege, e dependendo do nível de batalha espiritual que você trava, você anda com muitos anjos para te proteger. E você anda com o anjo da oração, que pega a sua oração e leva, a sua oração para o céu onde Deus está, até o ancião responsável por aquele turno. E para que você não fique sozinho, você tem que ter um anjo da guarda que permanece com você. E esse anjo da sua oração, ele fica lá aguardando a sua resposta. Quando a resposta vem, ele traz. Pastor, mas se a minha oração é respondida em 1 hora, por que demora tanto para chegar? Bom, a oração de Daniel demorou 21 dias para chegar. Porque batalha espiritual envolve, em grande parte do nosso tempo que nós guerreamos, a gente guerreia pelas nossas orações. A gente ora até que a resposta chegue. Até que a resposta chegue. A Bíblia nos ensina por isso, a bater até que se abra. Até que se abra. Daniel, ele bate durante 21 dias, até que aquela porta que estava fechada, aquela resistência nas regiões celestiais, fosse rompida e a oração dele chegasse. A Bíblia nos ensina a orar as mesmas coisas até que a resposta chegue. Vou te dar uma outra referência de Jesus. Vamos lá, Marcos capítulo 14, versículo 39, diz que Jesus naquele jardim, naquele processo de orar por 1 hora, porque ele entendia que dentro daquela 1 hora, dentro daquele turno, a oração dele seria respondida. A Bíblia diz que Jesus, ele persiste na oração e ele ora exatamente as mesmas palavras da última oração. Exatamente as mesmas palavras. A Bíblia nos ensina a orar e a repetir as mesmas orações até que a nossa resposta chegue. Sei que Deus está falando nesse momento com pessoas que você não recebe resposta da sua oração porque você ora uma vez, aí você esquece que você orou, você ora por coisas diferentes, você ora por uma casa, depois por um apartamento, depois por um carro, depois por uma bicicleta, você tem muitas e muitas orações perdidas ali nas regiões celestiais, respostas que você está esperando há muito tempo, mas você não insiste. E as resistências nas regiões celestiais estão segurando talvez o anjo que precisa trazer a sua resposta. Olha que interessante, muitas vezes na Bíblia, a Bíblia diz assim, Deus, ele está ouvindo a minha oração, mas há um mistério aí. Deus, ele revela, ele traz isso de uma forma que eu e você possamos compreender, mas é muito mais profundo do que isso. Assim como no início da Bíblia, no livro de Gênesis, Deus diz assim, Deus criou os céus e a terra, ponto. Mas há um mistério muito grande sobre a forma que Deus criou. Deus traz um entendimento no nível da compreensão de todas as pessoas. Todos podem compreender que Ele responde às nossas orações, que Ele criou todas as coisas. Mas existem mistérios, mecanismos no mundo espiritual que movem todas as coisas, que cumprem todos os princípios. Nada no mundo espiritual é assim, simplesmente aconteceu. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de procedimentos, de protocolos. Deus é um Deus de ordem. E como é importante você entender como funciona a dinâmica espiritual da sua oração. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou completamente. Passei a organizar minha vida de oração, passei a persistir pelas minhas respostas, até que eu alcançasse respostas, batalhas que eu já travei por
dias, por semanas, por meses, muitas vezes até por anos, dependendo do tamanho, né, da bênção e da resposta que eu estava buscando, mas orar até que a resposta chegue até nós. Pastor, então eu devo dizer, anjo, anota aí a minha oração? Não, não é necessário. Porque os anjos, a Bíblia diz, são ministros do Senhor enviados para servir aqueles que creem no Evangelho. O anjo está ali, você não precisa dirigir, né, a sua palavra diretamente para ele. Você pode falar com Deus, ele vai levar, né, a sua oração. Nessa mudança da dispensação, né, até a dispensação de Daniel era diferente da nossa, há algo ainda que potencializa isso. O fato de que o Deus Todo-Poderoso hoje habita em nós e que o Espírito Santo de Deus, ele sabe, né, ele sabe exatamente as respostas que nós precisamos, ele também intercede por nós, também leva para Deus exatamente aquilo que nós precisamos. Então, querido, invista na sua vida de oração, seja alguém comprometido com a presença do Senhor e entendendo essa dinâmica. Creia e aplique isso na sua vida. Eu tenho certeza que a sua leitura bíblica em relação à oração nunca mais será a mesma. Deus, ele inspira a sua oração, expira a sua resposta e com certeza existem vitórias da parte do Senhor que estão sendo liberadas hoje nas regiões celestiais, porque você teve a compreensão disso e vai levar a sua guerra espiritual a um novo nível. Deus te abençoe, querido. Esse e muitos outros vídeos estão no canal Amigo de Deus, o link está na bio, né? Se você está nos acompanhando aqui pelo Instagram, estamos em uma série muito especial de guerra espiritual. Provavelmente nessa série vai ter mais um vídeo só. Vou estar falando sobre o tamanho do poder de Satanás no próximo vídeo. E aí a gente encerra esse módulo de guerra espiritual, mas sempre terças e quintas no canal no YouTube tem vídeos sendo postados, tem muito conteúdo legal lá. Vai lá, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua pergunta. Eu sei que Deus vai falar muito ao seu coração. Deus te abençoe.